Nos 8 anos do governo FHC, medidas importantes foram tomadas, como o Código de Trânsito Brasileiro, 1997, a venda de medicamentos genéricos, 1999, a Lei de Responsabilidade Fiscal, 2000, a quebra de patentes de remédio contra a AIDS, 2001, a Bolsa Escola, 2001, o Vale Gás, 2001, entre outras. Mudança de rumos. Com o Plano Real, a sociedade brasileira conheceu a importância da estabilidade da moeda. As políticas neoliberais adotadas por Fernando Henrique resultaram no controle da inflação, mas também na alta do desemprego e na perda de diversos direitos sociais. Afinal de seu segundo mandato, havia um novo desejo de mudança entre os brasileiros. Nas eleições presidenciais de 2002, Lula foi novamente candidato pelo PP. Em sua quarta disputa pela presidência, ele deixava de lado o discurso socialista dos anos anteriores e apresentava um programa moderado, buscando apoio das classes médias e dos empresários. Contando com amplo apoio político, Lula recebeu 46,4% dos votos no primeiro turno das eleições de 2002 e 61,2% no segundo turno. O governo Lula optou por dar continuidade à política econômica de FHC, mantendo a estabilidade da moeda por meio de equilíbrio fiscal e do controle dos gastos públicos. Como o mundo mostrava-se bastante favorável, a credibilidade do país no mercado financeiro internacional cresceu. Apesar dessa semelhança ao retorno ao nacional desenvolvimento característico da era Vargas, o novo governo mostrou que tinha um projeto político diferente do seu antecessor. Nesse sentido, as privatizações foram suspensas e o papel do Estado reforçado. A pesquisa científica, por exemplo, recebeu apoio e incentivo financeiro. Na política externa, o governo Lula ampliou as relações comerciais e diplomáticas do Brasil com os países da União Europeia, da África e da Ásia e da América Latina. O reforço do Mercosul também foi iniciativa nesse sentido. No plano social, o governo dedicou-se ao combate da pobreza, retirando milhões de pessoas da miséria, além da criação do programa Bolsa Família, em que há transferência direta de renda às famílias em situação de pobreza. O governo diminuiu os impostos sobre produtos da cesta básica e materiais de construções e reajustou o salário mínimo acima dos índices de inflação, beneficiando os trabalhadores e as camadas mais pobres da população. Crise e reeleição. Em 2005, no terceiro ano de mandato de Lula, vieram a público denúncia de que o governo pagava regularmente a deputados e senadores para que matéria de interesse do Executivo fosse aprovada pelo Congresso. O mensalão. Como o esquema de arrecadação de dinheiro ficou conhecido, envolvia empresários, ministros de Estado e parlamentares. Em fim de 2012, muitos foram condenados em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Mesmo com a queda dos índices de popularidade do governo de crise política, o presidente continua a contar com o apoio de amplos setores da população. Em 2006, Lula lançou-se à reeleição e foi eleito para um novo mandato, com a maioria dos votos dos trabalhadores, dos setores mais pobres da população e da parte significativa da classe média. Ao ser novamente empossado presidente em 2007, Lula também contava com ampla coalização de partidos políticos no Congresso Nacional. Apesar dos juros altos praticados pelo Banco Central e do controle de contas públicas pelo governo, necessários para garantir a estabilidade econômica do país, os investimentos na área de educação triplicaram. O governo também investiu em energia e transporte, apoiou a indústria de exportação, obtendo saldos comerciais positivos, e incentivou a internacionalização de muitas empresas. O bom desempenho da agricultura e aumento do preço dos produtos primários no mercado internacional beneficiaram o conjunto da economia. No plano social, o governo deu continuidade ao combate à pobreza. Além disso, propiciou o aumento real do poder de compra dos trabalhadores com a oferta de crédito à população e outras medidas. O resultado foi a criação de 15 milhões de novos empregos, a ascensão social de milhões de pessoas, o crescimento acentuado da classe C e o fortalecimento do mercado interno brasileiro. Foi devido ao fortalecimento do seu mercado interno que o Brasil demonstrou capacidade de resistir à crise mundial que teve origem nos Estados Unidos em fim de 2007. Em meados de 2009, o país voltou a crescer. Em 2010, o crescimento econômico foi de 7%. Ao deixar o governo em 1º de janeiro de 2011, Lula contava com 80% de aprovação entre os brasileiros, segundo a pesquisa de opinião encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes, CNT. Governo Dilma Rousseff. Para concorrer à presidência da República nas eleições de 2010, o Partido dos Trabalhadores PT lançou o nome de Dilma Rousseff, então ministro da Casa Civil do governo Lula. A eleição foi decidida no segundo turno com a vitória de Dilma, com 56,05% dos votos. Dilma, quando jovem, foi preso e torturado pela ditadura militar. Sua vitória representou um grande avanço para a democracia brasileira. Pela primeira vez,
mulher e ex-integrante de luta armada contra a ditadura, assumiu o cargo de presidente da República. O governo Dilma deu continuidade às políticas sociais e desenvolvimento do governo Lula, com o programa Minha Casa Minha Vida, e promoveu outros como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. No final de 2011, os jornais noticiaram que o Brasil ia se tornar a sexta maior economia do mundo, ultrapassando a Grã-Bretanha, então na sétima posição. No governo Dilma foram aprovados o Marco Civil da Internet em 2014, foram leiloados campos de petróleo do pré-sal em 2013 e foi instituída a Comissão Nacional da Verdade em 2012. Sua popularidade manteve-se em alta, mas foi abalada pelo protesto que tomaram o país em junho de 2013. Ela sofreu críticas pelo baixo crescimento do produto interno bruto do país, pela alta inflação e pelos gastos com a Copa do Mundo de Futebol realizada no Brasil em 2014. Ao final do seu primeiro mandato, Dilma Rousseff concorreu à eleição com os votos sua vitória sobre o candidato do PSDB e foi apertada no segundo turno. Como no seu primeiro mandato, os gastos públicos aumentaram demasiadamente e a ameaça de inflação voltou. O governo então adotou política excessiva, cortando drasticamente os gastos públicos, que gerou recessão econômica e perda do poder aquisitivo da população. A popularidade do PT e do governo Dilma diminuiu e as oposições aumentaram. Inicialmente, grupos radicais de direita pediam a volta da ditadura militar. Depois, passeatas tomaram as grandes cidades, criticando o governo e exigindo a saída de Dilma da presidência da República. As investigações da Operação Lava Jato prejudicaram a imagem do PT e de Dilma. As denúncias de corrupção na Petrobras e subida de combustível para aumentar ainda mais o protesto contra a presidenta. No início de 2016, a sociedade brasileira se encontrava muito dividida. No Congresso Nacional, a oposição entrou com um pedido de impeachment, cuja instauração foi aprovada pelo Senado no dia 12 de maio. Com a decisão, Dilma foi afastada da presidência para aguardar o julgamento final do Senado. O vice Michel Temer, do PMDB, assumiu como presidente em exercício. Muitos podem interpretar o movimento oposicionista a Dilma como um golpe contra a democracia. Também foram para as ruas protestar. O clima se radicalizou, inviabilizando o diálogo e colocando em risco a capacidade da sociedade de resolver suas diferenças por meio de acordos e negociações políticas. A crise no governo Dilma e impeachment. Governo Temer. Devido à crise política e econômica que se instalou no país, com a corrupção generalizada denunciada pela Operação Lava Jato, em agosto de 2015, Temer comunicou o seu afastamento da articulação política. No dia 2 de dezembro, o presidente da Câmara aceitou a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. Em março de 2016, o PMDB deixou a base do governo para apoiar o processo de impeachment que tramitava na Câmara dos Deputados.